Como está solitária a cidade que era tão populosa? A que era grande entre as nações tornou-se como viúva. A princesa das províncias tornou-se escrava. Aqui Jeremias ele está usando uma linguagem poética para falar do próprio povo de Deus, de como era e da situação ao qual eles estavam passando naquele momento. Como eles estavam. Verso 2. Chora amargamente de noite e as lágrimas escorrem pelo rosto, nenhum de seus amantes consegue consolá-la. Todos os seus amigos a traíram, tornando-se seus inimigos. Judá foi para o cativeiro e sofrerá aflição e cruel servidão. Ela vive sem descanso entre as nações. Todos os seus perseguidores a alcançaram nas suas angústias. Verso 4. Os caminhos de Sião pranteiam, pois ninguém vem para a assembléia solene. A assembléia solene era o culto. Ninguém vem para a assembléia solene. Todas as suas portas estão destruídas, seus sacerdotes gemem, suas virgens estão tristes, ela mesma sofre amargamente. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Qual é o contexto aqui de Jeremias? Lamentações, também escrito por Jeremias, conhecido como Lamentações de Jeremias. Tanto o seu livro como Lamentações, o contexto é basicamente o mesmo. Jeremias, ele foi um profeta que amava o povo de verdade. E constantemente ele vinha chamando as pessoas ao arrependimento, dizendo: voltem para o Senhor, dizendo para o povo de Deus, volte para o Senhor. Porque mesmo o povo de Deus estava longe, mesmo sendo de Deus. Voltem para Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se. Porque se vocês não se arrependerem de seus pecados, o que vai acontecer? É que Deus vai levantar outros povos, a Babilônia virá e vai destruir todos vocês. Jeremias ficou anos pregando esta mensagem. Uma vida toda. Sabe quantas pessoas deram ouvidos a ele? Nenhuma. Ninguém se converteu. E ele clamava com lágrimas. Por isso ele era conhecido como profeta chorão. O anseio que Jeremias tinha de ver o povo obedecendo a Deus para o bem do próprio povo era o mesmo anseio que Paulo tinha. Lembra quando Paulo disse? Eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, por amor aos meus irmãos, meus compatriotas. Porque eles têm o privilégio. Cristo está diante dos seus olhos e eles não enxergam, não obedecem. A mesma coisa Estevão. Em seu sermão, em sua defesa antes de ser morto, ele com anseio de ver o povo se converter, dizendo: esse Cristo ao qual vocês mataram. Estevão e Pedro disseram a mesma coisa: o Senhor o fez, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês precisam abrir os olhos e aprenderem a obedecer a Deus. E o que está acontecendo aqui no contexto de Lamentações, deste primeiro capítulo, é que não existia mais nada. Nada. Já viu como fica uma cidade bombardeada? Assim como nós vemos nos jornais, na Ucrânia, a faixa de Gaza e tantos outros. Nada. Havia apenas devastação. Nem o culto havia, porque tudo havia sido destruído. Apenas escombros, tirando os que foram levados como escravos. E eu vejo Jeremias chorando porque não havia como cultuar a Deus. E hoje, quantos de nós temos a imensa facilidade de buscar a Deus congregando junto com o seu povo, com um mandamento: não deixeis de congregar. É um imperativo negativo, mas é uma ordem. Não deixem. E por vezes nós damos as desculpas mais esfarrapadas possíveis para não vir cultuar ao Senhor. Especificamente, olha, os irmãos me dizendo aqui, lá de Bragança Paulista, 2 horas para vir ao culto. 2 horas. Hoje nós temos a facilidade de Uber, de diversas outras coisas. Mas como temos falhado? E como temos falhado, eu falo especificamente aqui para nós, para vocês. É para a nossa igreja isso. Falhados absurdamente. Deus nos ordena a cultuar o seu santo nome. E não apenas nos ordena a cultuá-lo, nos ordena a cultuá-lo da forma com que Ele quer que o cultuemos. Vocês que talvez estão aqui há bastante tempo sabem, o nosso culto não muda muita coisa. É sempre a mesma, percebeu? É a mesma rotina. Começa com oração, louvor e adoração, pregação, termina com oração.
Não estamos aqui para inventar. Estamos aqui simplesmente para obedecer aquilo que Deus nos ordenou. Porque é algo solene. O culto é algo que merece todo o respeito do mundo. Tanto é que em Romanos capítulo 9, quando Paulo começa a citar as bênçãos para o povo de Deus, para os israelitas, ele vai dizer, olha, de vocês vêm os patriarcas, a lei, de vocês descendem o Cristo, de vocês é o culto. Quando ele vai citar as bênçãos de Deus, ele cita o culto como uma bênção, como um privilégio. E ainda assim, muitos, por qualquer dor de cabeça, por qualquer desinteligência conjugal com a esposa, não, hoje não estou bem. Eu quero mostrar para você que quando você falta ao culto, você peca. Você está cometendo um pecado, porque Deus assim nos ordena. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro, por favor, ali. Calma. Primeiro, nós devemos cultuar ao Senhor com santo temor. Por que santo temor? Quando eu digo que deve haver respeito, não é esse prédio que merece respeito. Esse aqui é apenas um salão ao qual nós nos reunimos. E quando nós estamos nele cultuando a Deus, este lugar sim se torna santo por conta de nós, o seu povo. Mas ele em si não tem nenhum poder místico, nada. Você pode fazer o aniversário do seu filho aqui se você quiser. Café das mulheres, das irmãs. Não tem problema, não tem problema. Mas quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, toda a reverência deve ser dada ao Senhor. Nós acreditamos de todo o coração que quando a Bíblia é lida, interpretada da forma correta e aplicada da forma correta ao povo, é como se o próprio Deus estivesse falando à congregação. Através da voz de um homem falho, como um pastor ou qualquer outro irmão que vem aqui ministrar? Sim, mas quando a Bíblia é lida, interpretada e aplicada da forma correta, é o próprio Deus falando com o povo. E se é a voz de Deus, por que por vezes você fica conversando na hora da pregação? Silêncio. Silêncio. Se é Deus falando, o todo o tempo devemos estar atentos. Não converse nem mesmo a respeito da palavra. Estamos aqui para ouvir o Senhor, dar ouvidos a Ele. Abacuque 2:20 vai dizer, o Senhor, porém, está no céu, no seu santo templo, cale-se diante dele. Toda a terra, toda a boca, todo ser. E quando nós dizemos que é necessário reverência, não tem a ver comigo. Deixa bem claro, não é comigo. É para com Deus. Você já teve a experiência de estar conversando com alguém e a pessoa está com o celular na mão e ela está conversando com você, manda mensagem no Zap. Olha para você, manda mensagem no Zap. Já aconteceu isso com você ou não? É chato, não é? Em outras palavras, aquela pessoa está dizendo o seguinte: você não é tão importante assim para mim. Tem outras coisas importantes também. É uma mensagem que está subentendida. É por isso que, por vezes, né, vai alguém lá em casa, eu não deixo meus filhos ficar no quarto tocando, celular, nada. Vai ficar com gente. Vai lá, dá atenção para o povo. E agora estou ficando até meditador. A gente sai para comer lanche às vezes, tem um monte de gente, eu pego o celular de todo mundo e ponho separado. Deixa. Pastor, ditador. Para conversar, para estar junto com gente. Quando você fala com alguém e responde um simples celular ao mesmo tempo, você está demonstrando isso, né? Olha, não há tanta importância na sua pessoa. Por que Deus está falando à congregação e às vezes você fica com uma preocupação danada para ver quantas curtidas você teve no Instagram, quantas visualizações teve seu stories? Se o fulano respondeu a mensagem, ou se pelo menos visualizou. Ou seja, Deus está falando com você, está preocupado com outra coisa. Existe alguém mais importante para falar com você do que Deus neste momento? É que a gente não pode proibir as coisas, mas se eu pudesse, eu ia proibir celular na hora do culto. Deus está falando. Toda a atenção deve ser dada a Ele. Como eu falei, o respeito que eu falo não tem a ver comigo, né? Não é pelo prédio, mas é pela solenidade da igreja. Portanto, meu irmão, minha irmã, não levante para ir ao banheiro, a não ser que você tenha um problema sério de saúde. Sério. Não levante para beber água. Agora, como que funcionam as coisas? É impressionante. Começa a pregação, vai bebedouro.
Começa a pregação, vai ao banheiro. Começa a pregação, ai, levanta, até espreguiça. Você sabia que o ser humano ele pode ficar 3 dias sem tomar água? Você não vai morrer 40 minutos sentado aí na cadeira. Não vai. 40 minutinhos. Se você tem filho, como assim o seu filho não consegue ficar 40 minutos sentado? Eu sei que a gente tem bastante criança, graças a Deus por isso, e tem algumas idades que eu sei que são mais difíceis. Eu tenho filho em toda de idade lá, e eu sei que tem hora que é mais difícil. Tem bebezinho recém-nascido, tem de 1 ano e 5 meses que não para, o moleque. Até domingo, domingo passado. Tá lá, meu filho descuidou dele um pouco. Ele veio que derrubou o celular, derrubou. Eu xinguei meu filho aqui, depois pedi perdão para ele aqui também. Porque assim é o bíblico, Errou na frente dos outros, falei, puxa, foi grosso. Eu pedi perdão na frente das pessoas do jeito que eu errei. É assim que funciona. Mas veja, crianças assim nós até entendemos. É por isso que as mães se levantam, ficam lá atrás com a criança, às vezes fica ali fora. Agora, o que não pode é estar lá o seu filho, com 6, 7, 8 anos, e não ficar parado. Semana passada tinha a família nova aqui no culto, e tinha lá, acho que um menino de uns 6, 7 anos. Quando a pessoa chega perguntando se tem salinha, eu já fico assim, eita, nós, vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Ou seja, já está passando uma mensagem, Eu não consigo segurar meu filho pastor. Eu disse, não, aqui a criança ouve a pregação. É impressionante, o molequinho saía, passava aqui no meio, ficava aqui, ó. E eu pregando, os irmãos olhando para mim, mas o olho assim, Todo mundo olhando para o lado. Como assim? Seu filho de 6 anos não consegue obedecer você? Senta. Qual a sua autoridade que você tem? Zero. Então, com exceções dessas crianças, e a gente entende que criança faz bagunça, por incrível que pareça, hoje o filho Thomas está quietinho. Mas eu começo a pregar, o menino começa a dialogar comigo lá do fundo. É batata. Ou quando o Heitor está aqui, já viu, começa, o pai, fica gritando. Algumas idades nós entendemos. Agora, 5, 6, 7 anos, precisa sentar e ouvir. E ficar em silêncio. Respeito. O culto é algo solene. Não fique levantando toda hora. Não fica fazendo outra coisa. Pega uma garrafinha de água, pelo amor de Deus, e para aí na cadeira. Agora a cadeira parece sem espinho. Qualquer coisa levanta, sai do lugar. É um absurdo. E o culto é algo tão sério, que até a roupa que você vem, você deve prestar atenção. E é claro, um digo de roupa depravada, que graças a Deus não temos esse problema na igreja. Não temos. Mas você deve vir bem vestido para o culto. Não venha mulambento. Você usa a mesma camiseta quinta, sexta, sábado e vem para o culto domingo. Você não vai diante de um juiz de qualquer jeito. Quanto mais cultuar ao Senhor. Venha bem vestido. Venha para cultuar o Rei da Glória. É para Ele. É para Ele que nós estamos aqui. Não chegue atrasado, pelo amor de Deus. Esse é um sério problema de nossa igreja. É impressionante o quanto vocês atrasam. O culto é 7h30, mas 7h45, às vezes não chegou ainda. No seu trabalho você atrasa assim? Duvido. A não ser em casos excepcionais, Furou o pneu, um imprevisto mesmo. Mas o contrário, tem o dia todo para se programar. Ai, pastor, mas tem bastante criança. Lá em casa eu falo, pessoal, 4h30 da tarde já tem gente tomando banho. Para não atrasar. É inadmissível. Inadmissível o atraso. Exercite chegar antes, se possível. Se o culto é 7h30, custa chegar 7h20. Aproveita para orar, para buscar a Deus, para orar pelas pessoas que estão vindo, pela vida do pastor que vai estar pregando, para que o Espírito Santo possa, de fato, transformar a vida das pessoas. Vídeo real que você pode ver. Tem visitante da Assembleia que é fácil você saber. Ele chega antes, ajoelha e ora. Chegou assim, irmão, de qual Assembleia que você é? Eu sempre pergunto. De fato, é assim que acontece. Nisso devemos copiar nossos irmãos. Chegar antes, orar, preparar o ambiente. Daí, além de chegar atrasado, fica falando de Corinthians. Eu desgraço Corinthians, né? Ainda bem que foi desclassificado mesmo. E eu que eu sou corintiano, né?
Tem que perder mesmo. Assim você para com essa idolatria louca aí. Mas devemos buscar a Deus. Preparar o espírito. Santo temor. Santo temor. É assim que deve ser. Segundo princípio, não falte. Não falte. Eu quero provar para você que faltar culto é pecado. Pecado. Lembra como funcionava no Antigo Testamento? E por que eu digo que faltar culto é pecado? Isso não estou inventando, não. Toda a história da igreja, os homens de Deus sempre acreditaram desse jeito. Sempre acreditaram. Essa sempre foi a doutrina cristã. O que tem acontecido é que a modernidade tem tomado conta do povão. Lembra? Tempo atrás, um tempinho aí. O pastor dizendo assim, olha, às vezes, se em vez de ir ao culto, você sair com a sua família para uma pizzaria e ter aquele momento de comunhão, isso é um culto a Deus também. Eu falei, não é. Tem a semana inteira para sair. O dia inteiro no domingo, mas vai sair no domingo 19h30. Não pode ser depois do culto. Mas a família é importante. Claro que é, por isso que você deve levar a família ao culto. Para que sejam alimentados no espírito, na alma. E depois enche a barriga. Então não venha com esse papinho. Não. Pastor, mas estava viajando. Não é possível que não tenha uma igreja perto da onde você foi viajar. Uma igreja boa, decente. Pastor, estava num cruzeiro em alto mar. Para, um tempinho. Leia a Bíblia. Faça o culto você com a sua família. Mas temos um mandamento. Veja, nós acreditamos que o sábado foi ordenado por Deus para descanso e culto. É isso que nós vemos. Nós não guardamos o dia em si do sábado, mas acreditamos de todo o nosso coração que o princípio do sábado é imutável. O princípio de um dia de descanso e culto a Deus. Veja o decálogo. Deus, quando Ele vai dar os mandamentos, Ele vai usar um versículo e 2 palavras para falar a respeito de homicídio, não matarás. Para falar a respeito de adultério, a mesma coisa. Um versículo, 2 palavras, não adulterarás. Para falar a respeito do dia de culto e dia de descanso, 4 versículos, quase 100 palavras. Para você ver a importância. Agora, muitos estão dispostos a não matar. Mas não estão dispostos, por vezes, a matar o serviço para vir ao culto. Quando eu digo matar, não estou dizendo faltar, né? Não me entenda mal, né? Graças a Deus, tem muitos irmãos aqui que empreendem, são donos dos próprios negócios, e muitos que às vezes trabalham para alguém, trabalham domingo apenas se quiserem. Hora extra. Ora, nesse caso, como assim? Se você tem a opção, você ainda prefere o trabalho do que cumprir o mandamento de cultuar a Deus? Pastor, mas é necessidade. Não é ganância. É pecado. É olho grande em dinheiro. Esse é o seu problema. Você não acredita que Deus vai prover. Veja no Antigo Testamento. O povo colhia maná todo dia. Todo dia. Na sexta, 2 vezes, porção dobrada, para que não precisassem trabalhar no sábado. E mesmo ficando um dia sem trabalhar e descansando, eles não deixavam de ver a provisão de Deus. Então, quando você diz que eu preciso trabalhar todos os dias, você está sendo incrédulo de que Deus não vai prover para você porque você parou um dia para obedecer o mandamento dele. Tem um pastor muito conhecido, né? Nossa, eu amo ele de paixão. Reformado, referência para mim. Tempo atrás, tem um tempo, né? Eu vi ele falando que ele teve síndrome de burnout. Já ouviu falar disso ou não? Quando começa a colar o relé de trabalhar muito. Mais ou menos isso, para você entender. Pessoa, trabalhou demais. E eu estou vendo ele, não sei se é um vídeo, no podcast, alguma coisa assim. É porque eu tenho trabalhado demais. E eu sempre falo que temos que trabalhar e muito. Se você é homem, não tem como. É acordar cedo e dormir tarde. E assim funciona a nossa vida. Mas ele não tem trabalhado muito e não tem tido tempo nem de ter folga. Muitos não percebem, mas em outras palavras ele está dizendo assim, eu tenho trabalhado muito, inclusive tem até pecado, tenho trabalhado no dia de descanso. Só que o pessoal acha bonito alguém falar, eu trabalho de domingo a domingo. É feio.
Um dia você tem que parar. Um dia você tem que descansar. Um carro, se você pega e faz uma viagem aí e você não para, dá problema no carro, no motor do carro. Por que você acha que nós, trabalhando o tempo todo sem descanso, ora, não vai acontecer nada? O corpo pede descanso. Deus ordena o descanso. É ordem, é mandamento. O princípio do descanso da adoração nunca foi abolido. Nunca foi. Martin Lloyd Jones dizia que nós estamos desobrigados da lei cerimonial, mas a lei moral permanece. E nós acreditamos que a lei moral, onde se encaixa o não matarás, o não adulterarás, também se encaixa o sábado no sentido do culto e do descanso. Isso nós temos o dever ainda. O sábado continua valendo para hoje. O sábado no sentido de descanso. Algumas confissões históricas, como por exemplo a Confissão de Fé de Westminster, põe ali. É basicamente a confissão de fé da maioria das igrejas reformadas, e mais ainda da presbiteriana, né? Mas olha o que eles dizem no capítulo 21, inciso 7. Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, né? Um sábado, no sentido de, não o dia específico, mas no sentido de descanso. Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, que na Escritura é chamado de dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Eu sei que alguns reformados dizem assim, né? Olha, Deus mudou de sábado para domingo. Não, nós não acreditamos assim, que Deus mudou. Nós acreditamos que o princípio continua, independente do dia. E as igrejas históricas, depois ali, principalmente, né, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre cultuaram a Deus, sempre tiraram um dia de culto, separaram um dia para culto no domingo. Em Atos capítulo 20, Atos, que é um livro histórico, vai dizer assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Quando? Primeiro dia da semana. Era nesse dia que eles escolhiam as ofertas, que eles cultuavam a Deus e, né, com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e unidos à nova aliança, os cristãos pegaram por hábito a celebração do culto a Deus no domingo. E tanto é que há documentos históricos ali do primeiro século, segundo, quarto século, mostrando que as pessoas de fato seguiam este padrão de atos aqui, né, cultuar a Deus no domingo. E por mais que cristãos tenham ficado em dúvida, sábado ou domingo, nunca houve dúvida de que um dia tem que ser para Deus. Ainda que você, né, fique ali na cabeça, será que tem que ser o sábado mesmo? Ou será que pode ser outro dia? Essa dúvida até que ela é permitida. Mas o que não deve ter dúvida é de que é necessário que um dia você pare, você descanse e você cultue a Deus. Um acha que o descanso tem que ser um dia específico, o outro acha que pode ser qualquer dia. Mas a realidade é, tem que haver um dia. Lembra em Colossenses 2, Paulo vai dizer assim, né? Olha, uns fazem diferenciação entre dia e dia, outros dizem que todos os dias são iguais. Cada um tem a bem definida em sua mente. Ou seja, Paulo não está preocupado com o dia que você vai guardar. Mas ele está dizendo, tenha definido em sua mente, mas o princípio continua valendo. Em Números, capítulo 15, versículo 32 em diante, é mostrado um rapaz que trabalhou no dia de sábado. O dia do descanso, esse rapaz trabalhou. Sabe o que Deus fez? O matou. Ou seja, Deus falou assim, sábado é para descanso. O homem, não, Senhor, tem que trabalhar. Você vai descansar eternamente então. Bum, morreu. Você escolhe, né? Como você quer descansar. Mas Deus assim fez. Ali tinha um dia específico, mas você precisa especificar um. E eu sei que, quando a gente fala, né, o culto, e principalmente a questão de não faltar, eu sei que acontece em inúmeras circunstâncias, e por vezes justamente no dia e no horário do culto. Quantas pessoas às vezes, pastor, eu estava pronto para ir, mas chegou uma visita bem na hora. Eu sempre retruco da seguinte maneira. Você está saindo para trabalhar. Chega uma visita bem na hora. O que você faz? Ô chefe, eu estava indo trabalhar, mas chegou gente. Não dá para ir. É assim que você faz? Duvido. Você fala, puxa vida, eu preciso ir, né? Tal hora eu chego.
Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, mas eu me lembro uma vez, minha mãe mora umas 2 cidades daqui, e eu, pelo menos, exercitava, né, toda segunda-feira visitá-la, e às vezes não dava, eu ficava 15 dias ali sem vê-la. Eu lembro que teve um dia, eu acho que eu só tinha 3 filhos na época ainda, 15 dias sem ver minha mãe, eu estou chegando lá, com a Raquel, com as crianças, feliz da vida, ela estava fechando o portãozinho dela, batendo cadeado. Falei, mãe, que saudade, 15 dias sem ver a senhora, criançada, desce. Ela bateu o cadeado, ai, que saudade de vocês também. Fez assim, literalmente, pegou a mão, meteu a mão no bolso, aqui está a chave, tem comida na geladeira, se quiser esquenta para as crianças, daqui 1h30 eu volto. Falei, nossa, que insensível. Depois eu pensei, ela está certa. Deus é mais importante do que o filho, a nora e os netos. Ele deve ser prioridade. E assim deve ser. Ai, pastor, mas muito cansado. Para de dar desculpa, meu querido. Ora, se Deus diz que somente nele, de fato, há descanso para as nossas almas, aí você tem que vir. É claro que quando você está cansado, você deve ter em mente, né, que você não pode confundir descansar em Deus com dormir no culto. Que às vezes eu vejo meus irmãos aqui daquela... Volta, cara. Aquela pescada lenta, sabe? Cuidado. Faz igual o palhaço Soneca aqui da nossa igreja. Por isso que chama Soneca, né? E fica de pé lá atrás, andando assim. Para não dormir. Mas não podemos dar desculpa. Não podemos dar desculpa. Ah, pastor, mas tive problema em casa, no trabalho. Sim, é por esse motivo que você tem que vir. Se você está cheio de problema, é mais um motivo. Quem pode te ajudar a resolver os problemas a não ser Deus? É daí que você precisa vir. Ah, mas chuva, calor, frio. O povo reclama de tudo. Já teve gente que reclamando para mim, né? Ah, pastor, não fui no culto. Ah, estava muito quente. Ar-condicionado agora sai quase neve do negócio. Nossa, pastor, está muito frio na igreja. Está vendo que nunca está bom para vocês? Nunca está. Vem de blusa. Traga blusa para a igreja com 35 graus, que aqui nós vamos gelar tudo. Mas pare de dar de desculpa. Faça o que tem que ser feito. E olha, irmãos, puxa vida, eu exercito, né? Eu quase nunca dou exemplo de mim, porque eu acho feio, né? Ficar dando exemplo a gente. Só exemplo ruim, né? Minha esposa sempre fala, por que você fica falando as coisas erradas que você faz? Eu falo, eu preciso, por quê? Porque eu sou pecador, os irmãos precisam enxergar que eu erro também. Mas vocês me perdoem por dar esse exemplo. É só para constatar fatos mesmo. Eu acredito do fundo do meu coração que o culto é algo sagrado, solene. Que para se faltar ao culto é só em circunstâncias muito absurdas. De incapacidade mesmo. Pastor, eu não conseguia andar. Ainda tem o exemplo do paralítico, né? 4 amigos, marca, leva. Eu já vim ao culto com dengue, de sentar aqui quase esfarelar na cadeira, sabe? Quase morto. Vim. Minha mãe morreu numa terça-feira à noite. Eu enterrei ela na quarta-feira, às 5 da tarde. E era dia de culto. Os irmãos me ligaram, mandaram mensagem. Pastor, vai ter culto? Eu disse, vai. O senhor chamou alguém para pregar? Eu disse, não. Quem vai ministrar? Eu disse, eu. Enterrei minha mãe às 5. Às 7h30, estava aqui pregando. Pastor, mas nesse caso... Ora, é nesse caso que eu preciso de Deus. Quem melhor para me consolar? Do que na reunião solene junto com os meus irmãos. Quem melhor para tirar a minha dor e a minha angústia do que Deus em um culto? E eu tenho certeza, foi a melhor decisão que eu tomei. Não temos desculpa. A minha esposa, antes de nascer o nosso terceiro filho, nós perdemos um bebê. E eu lembro que ela fez o processo de curetagem no sábado, teve alta no domingo, 6h30. Ela mandou mensagem, eu estava no ensaio do louvor. E eu não obriguei ela a vir ao culto. Não obriguei. E o exercício ser radical comigo. E além da questão emocional, de quem perde um filho, ser muito difícil,
Tem a questão física também. Passaram por um procedimento cirúrgico. E eu disse a ela, vou buscá-la, levá-la para casa, vou para o culto, depois eu volto. Ela disse, não. Me busca na Santa Casa, me leva para a igreja, depois vamos embora juntos. E ela veio com os acessos do hospital e ficou aqui, de Havaiana. Porque entendeu o princípio. Culto é algo sagrado. A não ser que haja uma incapacidade muito grande. Muito grande. Do contrário, não falte. Não falte. Aprenda a ter compromissos. Compromissos com Deus, compromisso com a sua igreja. É importante. É importante. É por esse motivo que agora a gente tem 2 cultos. Domingo, né? De manhã e à noite. Pastor, fulano convidou para ir num evento que vai ter lá do meu amigo. Eu não vejo problema. Visitar outras igrejas, não vejo problema com isso. Dependendo da igreja, óbvio, né? Vai numa neopentecostal doido da vida aí, talvez é melhor não ir mesmo. Mas dependendo da igreja, não vejo problema. Ora, mas se te chamaram para ir à noite, vem ao culto de manhã. Te chamaram para ir de manhã, vai ao culto à noite. Mas não dê desculpa, não dê desculpa. Terceiro princípio, Deus não aceita tudo. Deus ele não aceita qualquer coisa que nós fazemos no culto. Não existe essa ideia. Lembre-se do exemplo de Caim e Abel. Os 2 levam oferta. Um é aceito e o outro é rejeitado. Eu sei que alguns vão dizer assim, pastor, mas ele foi rejeitado porque ele levou os frutos da terra, enquanto o outro levou o animal. Não foi por isso. Nós vemos a resposta para esse texto de Gênesis lá em Hebreus. Porque pela fé, Abel ofereceu sacrifício. É porque teve fé. Mas os dois foram cultuar a Deus com aquilo que eles tinham. Um foi aceito e o outro não. Lembra o exemplo de Nadab e Abiú? Nadab e Abiú vão ao templo, vão cultuar a Deus. Diz a Escritura que eles oferecem fogo estranho e são mortos. Acho que eu coloquei texto ali. Põe ele, por favor, calma. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Você percebe que o erro deles foi oferecer aquilo que Deus não ordenou? Então você não pode fazer o que você quiser no culto, ou cultuar a Deus do jeito que você acha melhor. Mas você deve fazer do jeito que Deus ordenou. Porque por mais que você tenha boas intenções, se você não faz do jeito que Deus ordena, Deus não aceita. Veja o fariseu e o publicano. Os 2 estão ali. Os 2 exercendo um princípio fundamental do culto que nós acreditamos, que é a oração. Um é aceito e o outro não. Fazendo aquilo que Deus ordenou. E por que eles foram rejeitados? E muitos são rejeitados e até morrem. Porque eles fazem, mas fazem de maneira errada. Deus só aceita aquilo que está ordenado em sua palavra. É por isso que Deus não aceita coisas do culto inventadas da cabeça de pastor, da cabeça dos irmãos. Não estamos aqui para inventar. Há um modelo. Apenas estamos aqui para seguir. Nós não fomos chamados para ter ideias. Sabia? Fomos chamados para cumprir aquilo que Deus já ordenou. Eu não estou aqui para pensar assim, o pessoal está faltando. Deus reúne ali, eu, Divaldo, Henrique, o Dailton. Irmãos, o que vocês acham que dá para nós fazer? E se a gente colocar, tipo assim, um jogo de luz na parte de fora, que fica o R da Resgatar, igual aquele um que fica lá do Thundercats, para chamar o povo? E se a gente colocar uns fogos de artifício na hora de começar? A gente está aqui para ficar tendo esse tipo de ideia doida aí. A gente está aqui para obedecer. E é tão sério fazer aquilo que Deus ordena. Olha que forte este exemplo. Lembra de Uzá? A Escritura diz que Uzá estava ali vendo a arca ser conduzida por um carro de bois. A arca da aliança que representava, a presença do Senhor onde Deus se manifestava. E diz a Escritura que Uzá, ele não era falso profeta. Não era do demônio. Mas era um judeu do povo de Deus, cheio de boas intenções. E então o boi tropeça
ele querendo ajudar, vai cair, é quase que um instinto natural. E ele então vê a arca caindo, ele vai e estende a mão para ajudar, e diz a Bíblia que Deus o fulmina, o mata naquele instante. Como assim, pastor? Alguém que não é um falso profeta, alguém que está ali para ajudar, cheio de boas intenções, como assim Deus o mata? Sabe por que Deus fez isso? Havia uma ordem. A Arca da Aliança não devia ser carregada por carro de bois, mas por levitas no ombro. Rodinha não, facilitar. Ombro e vai embora. Portanto, não dê desculpa. Deus não aceita. Ele diz assim, eu fiz com o coração. Jeremias disse que o meu coração é corrupto e enganoso. Exercite fazer do jeito que Deus ordenou. Agora, se os cristãos antigos, eles olhavam para a Escritura e viam as pessoas fazendo as coisas e diziam assim, mas Deus ordenou isso? Se Deus não ordenou, não vamos fazer. Os cristãos modernos, eles dizem assim, mas se Deus não falou nada, será que não pode? Será que não tem problema? Eles dizem, Deus não disse nada contra teatro, show, dança, né? As irmãs viram piroleta, duplo escarpado. Deus não falou que não podia. Ainda dá um exemplo ainda. Mas calma aí, Davi dançou diante da arca lá. Não, mas não era culto, gente. Se você quer fazer um evento aqui na igreja, dançar, hip hop, virar mortal, fica à vontade. Agora no culto você não vai ver. E como que adora a Deus daquele jeito? Você já viu? Pasca a bandeira, e vira, para lá. Eu não entendo, gente, que negócio. Como assim? Adorar a Deus daquela forma? Se não está, não faça. Métodos, por vezes, enchem igrejas de bodes, não de ovelhas. É por isso que Paul Washer já disse assim, e como não há mais poder de Deus em nosso ministério, precisamos de toda sorte de coisas profissionais para manter defuntos se movendo. A gente não está aqui para inventar. Estamos aqui apenas para obedecer aquilo que Deus fez. Não queremos ganhar pessoas pelo entretenimento, porque se assim fazemos, teremos que estar constantemente atualizando o entretenimento. E entretenimento por entretenimento, o mundo tem muito melhor do que nós. E para encerrar, quarto, princípio regulador de culto. Há uma diferença básica, né, entre o que é chamado de princípio regulador de culto e princípio normativo de culto. Basicamente, de forma bem resumida, qual seria a diferença? Quem segue o princípio normativo, eles dizem assim, se Deus não disse que não pode, então pode. Tem alguma proibição específica? Não? Então não tem problema fazer. Aí, corre-se o sério risco de ver alguns absurdos, igual eu vi uma vez. Era uma igreja bem grande, assim, tinha o púlpito ali, né, como se fosse o nosso, e tinha um espaço bem grande, assim, para trás. Eu estou vendo um cabo de aço e o pastor vindo de tirolesa, assim, ó. Na hora que chegou perto do púlpito, desplugou. Falei, gente, que coisa, hein? Não está escrito. Não virás pregar de tirolesa. Se não está escrito, não pode. Este é o princípio. Vocês não risaram, mas é verdade. Acho que foi a mesma igreja, né? Aí tinha uns anjos passando assim no meio do povo, um cabo de aço, né? Não é que caiu um anjo no meio dos irmãos lá? Que tristeza, hein? Mas se Deus não falou que não pode, então pode. Nós, todavia, não seguimos, né? Nós seguimos o princípio regulador de culto, onde nós acreditamos que algumas coisas não devem ser feitas no culto. Veja, você não verá aqui em nossa igreja culto de homenagem às mães, culto de celebração do aniversário do pastor. Chegando esse mês. Fica aí a dica, irmãos. Você não vai ver isso aqui em nossa igreja. Não vai ver. Pastor, isso é contra homenagear as mães, as crianças? Não, não sou contra, a favor. Quiser fazer, o salão está aqui, faça. Tem uma chave lá na casa da irmã Solange, só passar e pegar. Somos contra essas coisas no culto. Culto não, de jeito nenhum. Culto é para Deus. E o que Deus ordenou no culto? Já estou encerrando. Aquilo que nós vemos na Escritura, e pelo menos a maioria das confissões históricas declaram,
é que a maneira de cultuar a Deus é a maneira a qual Ele mesmo exigiu em sua palavra. E como os cristãos antigos deram esse nome? Princípio regulador de culto. Ou seja, o culto verdadeiro é aquele que Deus ordenou, e o que Deus não fez, a gente não faz. E como que funcionava? Como, por exemplo, no Antigo Testamento. Basicamente, o que nós vemos ali, o culto tinha oração, tinha louvor e adoração, e exposição da palavra. Só. Ocasionalmente, fazemos também ceia ou batismo, como é no caso hoje, né? Hoje nós temos a ceia, primeiro domingo do mês, ocasionalmente, mas via de regra, o culto é isso aqui. Oração, louvor e adoração, exposição da palavra. Acabou. Ah, pastor, mas desse jeito eu não gosto. Não tem problema. Não é para você. É para Deus. Temos que fazer aquilo que Ele ordenou, não aquilo que a gente quer. Porque eu já recebi cada ideia de coisa para colocar no culto, que pelo amor de Deus. Eu falei, irmão, eu não vou nem pensar nesse caso. Pastor, se a gente colocar alguém pintando um quadro ali no começo para dar um ar mais artístico para a igreja. Ai, Jesus amado. Não. Devemos cultuar a Deus do jeito que Ele mandou. E o culto é o lugar onde nós somos alimentados espiritualmente. Por isso, irmão, eu desafio você. Não falte. Não falte. É daqui que você recebe o alimento para você passar a semana toda. É aqui que você recebe aquela injeção de ânimo do Espírito Santo para quê? Para superar as adversidades da vida, as dificuldades, os problemas. E olha, eu já vi irmãos antigos de igreja, que às vezes faltou e tinha até um certo motivo, mas se fizesse uma forcinha ali, dava. Do irmão confessar, pastor, se eu me esforçasse mais um pouquinho, dava para ir. E então ele descobriu que foi pregado sobre tal coisa, e dizia, puxa, era justamente uma das dificuldades que eu estava tendo. Então acontece isso, quando você falta, você perde. Ah, pastor, mas hoje em dia tem o YouTube. É verdade, mas não é a mesma coisa que você estar reunido com os irmãos, em outra atmosfera. A questão da solenidade, porque vê se não é assim. Olha, não sei se foi porque eu falei, fica em silêncio hoje, vocês ficaram tudo quietinho, né? Deram um pio, ninguém. Mas você está lá, você põe o celularzinho no YouTube. Gente, daí você está aqui, o filho grita, dá o pause, aí não escutava mesmo, e volta de novo. Vai tomar banho. Eu tenho esse hábito, né? Às vezes falta tempo para fazer as coisas, eu fico ouvindo, tomando banho. Não é a mesma coisa. Por isso eu desafio você. Tenha compromisso de fato com Deus. Não falte, não atrase. Priorize a Deus, não importa. Ai, está chovendo, está frio. Olha, mas nem esse sacrifício vale para Deus. Ai, estou com dor de cabeça. A Camila, que é enfermeira, deixou uma caixinha de remédio aqui atrás. Tem dipirona de montão, é só você vir tomar. Acabou. Mas não dê desculpa. Faça o que tem que ser feito. Porque, às vezes, são alguns detalhes, né? Coisinha pequena, como, por exemplo, o horário. Ah, pastor, mas isso aqui é um detalhezinho só. Detalhe faz toda a diferença. Diz a Escritura que Gideão, Deus disse para ele, Gideão, vai lá, vai guerrear. O exército era muito grande. 30 e tantos mil, Gideão, é muita gente. Gideão, faz o seguinte, fala para o povo aí, os covardes não precisam ir. Mas mais de 10 mil levantam a mão. O quê? Covarde? Eu mesmo. Já nem foi. Gideão ficou com 10 mil. Deus olhou e disse assim, Gideão, tem muita gente ainda. Pode ser que você ganhando vai achar que é pela força de vocês. Faz o seguinte, Gideão, manda o pessoal beber água. E fica de olho. Aqueles que chegarem para beber água, igual um desesperado, enfiando a cabeça na água, assim, desespero e beber água, esse você tira de lado, Gideão. Esse não vai para a guerra. Agora, aquele que chegar, se ajoelhar e olhando para frente, sem deixar de ter atenção com o inimigo, trazer a água à boca, continuando prestando atenção, estes daí você separa. Sobrou só 300. Passa um detalhezinho, o jeito que bebeu água. Um detalhezinho, faz toda a diferença. É um detalhezinho de horário. É um detalhezinho de uma indisposição que dava para ir. Faz toda a diferença.
Toda a diferença. Ainda que você não lembre, por vezes, durante a semana do que foi pregado, você foi alimentado. Foi. Se eu perguntar o que você almoçou há 2 dias atrás aí, dificilmente você vai lembrar rapidinho assim. Mas independente do que você comeu, aquilo te sustentou. Não sustentou? A palavra de Deus também funciona dessa forma. A gente, eu não lembro nem o tema que o pastor pregou. E eu sei o que acontece. Às vezes eu esqueço que eu preguei. Você acha que você não vai esquecer? Né? Tem os pais de uma irmã aqui da igreja, que sempre quando eu vou pregar na igreja deles lá em Moreira, ele sempre diz para mim, o pastor Rafael vem à minha igreja. Nossa, a pregação dele é uma bênção. Daí ela sempre pergunta, pai, do que ele falou? Não lembro, mas foi uma bênção. E às vezes acontece assim mesmo, né? Você não lembra quantos princípios foi, nem um tema, mas você foi alimentado. Toda vez que cultuamos a Deus, nos reunimos nos pequenos grupos, estamos junto com os irmãos, fazendo a obra de Deus, falando de Deus, sempre somos alimentados. Eu desafio vocês, tenham compromisso. Tenham compromisso com Deus, porque Deus, de fato, Ele vê aqueles que têm compromisso com Ele. E que sejamos homens e mulheres que possam priorizar o Senhor. E que sejamos exemplos também àqueles que têm filhos. Para os nossos filhos, porque sabe, seu filho vai seguir o seu exemplo. Se você, por qualquer coisinha, você não vai, ele, pai, não dá para ir hoje, tem videogame. Tem isso, tem aquilo. Se você vive atrasando, ele vai atrasar. Compromisso é fundamental. Amém, meus queridos? Você pode ficar de pé por um instante, então, por favor?